Boa noite para quem está chegando. Nós estamos começando o nosso estudo bíblico. Mais uma quinta-feira que estamos aqui. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de começar uma série nova, então nós estamos muito animados. Na última vez que nós estivemos aqui, já tem até um tempinho, quase um mês, olha só, a gente fechou o livro de Atos. Foram 23 encontros na nossa série, no estudo, e agora a gente vai dar início a uma série nova e vai ser um tempo de muito conhecimento, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração e a gente começa e vamos nessa, pode ser? Então, feche seu olho aí se você puder. Pai Santo, que privilégio estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, para meditarmos na Tua Palavra, para aprendermos do Senhor. Nós Te damos graça, meu Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, meu Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor é bom, meu Pai. E nós exaltamos a Ti, nós reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos o Teu senhorio sobre nossas vidas, reconhecemos o Seu governo sobre cada um de nós. E nós declaramos aqui nesse momento a nossa dependência ao Senhor. Espírito Santo, conduza esse tempo, direciona-nos nesse estudo, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender daquilo que vem do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu estava falando, então, na nossa última live, que aconteceu umas 3 semanas atrás, a gente fechou o livro de Atos. Foram 23 encontros fazendo um estudo desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Foi um tempo muito abençoado. Se você perdeu, aproveita depois, ao longo da semana aí, entra no Instagram, no meu perfil, lá em cima tem um link, você clica no link, aí vai te jogar para o YouTube, e lá tem todas as séries que nós fizemos até agora, e vai ter a série completa de Atos. Está faltando o último vídeo que eu vou carregar, se Deus quiser, amanhã, mas todos os outros estão por lá. E hoje nós vamos dar início a uma nova série. Eu acho que vocês já sabem qual que é a série que a gente vai falar, né? Qual o livro que nós vamos estudar a partir de agora. É conhecido por Evangelho de Paulo, né? Esse livro, gente, ele é um tratado teológico, né? Com certeza é a carta mais complexa, mais profunda escrita por Paulo, e influenciou nomes importantes, tá? Agostinho de Hipona, que é chamado aí de Santo Agostinho por alguns, ele se converteu lendo essa carta. A Reforma Protestante também foi resultado direto dessa carta, porque foi o que mudou por completo o coração de Lutero. John Wesley foi influenciado por ela. Será que você sabe do que eu estou falando? Qual que é a carta? Romanos, gente. Nós vamos ler Romanos. É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, Domingos está falando que está com problema no vídeo, que não está carregando. Mais alguém está com problema? Vou precisar reiniciar essa live ou vocês estão vendo aí bem, gente? Só me avisa para eu saber se é um problema só que está acontecendo com ele ou se está acontecendo com todo mundo. Bota aí nos comentários antes de eu continuar. Porque se for o caso, eu recomeço. Vamos lá. Tudo bem, beleza. Então, vou dar andamento aqui, tá? Gente, eu sei que Romanos é um livro complicado, tem muita coisa que a gente dá uma patinada, né? Mas se você se sente assim, não fique preocupado. Vou trazer uma passagem aqui que vai trazer um novo ânimo para você. Se você for lá para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, olha o que o apóstolo Pedro fala sobre Paulo. E tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja então, duas coisas interessantes aqui. Primeiro, o apóstolo Pedro reconhece que Paulo tem um ministério dado por Deus e que aquilo que Paulo fala é escritura, tá? Porque fala debaixo da orientação do Espírito Santo. E segundo, a gente vê que para Pedro
o escrito de Paulo gera algo difícil de entender. Então, gente, ó, se você acha que tem coisa complexa, você não está sozinho, tá? Mas se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos aqui tentar mergulhar nessa carta, nós vamos mergulhar nela e vamos extrair conhecimentos preciosíssimos, tá? Bom, essa vai ser a nossa missão ao longo dos nossos próximos encontros, que deve durar aí, talvez, alguns meses, né? Porque nossos encontros, eles são semanais, mas infelizmente não estou conseguindo fazer toda semana, porque estou tendo alguns imprevistos no trabalho. Mas sempre que possível, quintas-feiras às 20 horas, a gente está por aqui, tá? Você vai ver como essa carta aqui, ela é extremamente atual. Gente, carta de Romanos é uma carta que fala conosco, diretamente ao nosso coração, e fala de temas que nós vemos aqui no nosso dia a dia. Tá? Então esse negócio, tem que atualizar a Bíblia, não tem que atualizar nada. Tá? A Bíblia foi escrita por homens, mas debaixo da orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo que é eterno, que é o próprio Deus. E aquilo que ele falou naquela época é tão atual ontem quanto era lá atrás, quanto continuará sendo enquanto houver terra, até que o Senhor venha, enfim. Gente, o que a gente vai ter nessa carta aqui? Paulo vai falar da graça de Deus para uma igreja que não tinha ainda recebido instruções apostólicas, não tinha ainda chegado um apóstolo até a cidade de Roma para falar daquilo que Jesus tinha dado lá atrás. Então Paulo vai trazer a graça para esse povo. Paulo vai falar sobre a justiça de Deus, vai falar sobre o modo como o Senhor justifica, torna justo o pecador, vai falar sobre a ira de Deus, sobre a universalidade do pecado, vai falar sobre justificação pela fé, natureza do pecado, reconciliação com Deus, entre tantos outros temas. Tá? Então, vou pedir para você pegar sua Bíblia, nós vamos começar a nossa leitura agora, não vou enrolar, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler uma parte, depois eu volto e a gente vai aí falando, então, versículo por versículo. Romanos 1, a partir do capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Entre todos os gentios, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bom, essa é a introdução da carta aqui de Romanos, né? A gente já começa vendo Paulo se apresentar como autor dessa carta, era algo que era muito comum, Paulo fazia isso nas cartas que ele escrevia. E aí logo depois você vê que ele fala, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Antes de Paulo colocar sua autoridade apostólica, Paulo se declara servo de Cristo. Gente, essa palavra servo, se você for no original, é a palavra doulos, que significa escravo. Lembra que no Império Romano tinha milhões de escravos. O escravo era uma propriedade. O escravo, ele não era livre para fazer o que ele quisesse. Ele fazia apenas aquilo que era ordenado pelo seu mestre. E aqui Paulo então já começa essa carta se colocando no papel de escravo de quem? De César, do imperador? Não, de Jesus Cristo. E nós somos assim também, nós somos escravos de Cristo. Nós fazemos a vontade do nosso Senhor. Então, Paulo começa já se identificando. Paulo, escravo de Cristo, e aí depois que ele fala que ele é escravo de Cristo, ele coloca então a sua autoridade apostólica. Ele fala, chamado para ser apóstolo. Se você acompanhou a série de Atos, você deve lembrar que, e se você ler aí a sua Bíblia, que eu recomendo que você faça, se você lembra das cartas de Paulo, você deve recordar aí que em alguns momentos Paulo bate em algumas doutrinas que eram ensinadas logo depois que ele ia e pregava. Acho que em Gálatas mesmo ele fala, ó, insensatos Gálatas, quem ensinou, quem desviou, enfim. Paulo ia, pregava, dava o fundamento, e logo depois que Paulo saía, chegava um grupo de judeus
provavelmente dos fariseus, que desacreditava Paulo, que falava que ele não tinha a mesma autoridade dos demais apóstolos, como se ele fosse um subapóstolo, como se aquilo que ele estivesse pregando não fosse toda a verdade, como se tivesse que ser complementado. Tudo bem, ó, a salvação é por Jesus, mas você tem que observar a lei, você tem que circuncidar, enfim. E eles colocavam, então, o ensino de Paulo em xeque. Então, Paulo já se antecipa a isso, e ele fala, olha, chamado para ser apóstolo, ou seja, ele é apóstolo, ele tem autoridade apostólica, lembrando que os apóstolos foram aqueles que colocaram o fundamento, né, na igreja primitiva. Eles traziam o fundamento que foi dado por Cristo Jesus. Então Paulo está falando aqui que ele é apóstolo e que ele não se auto-intitulou apóstolo. Ele foi um apóstolo chamado por quem? Por Deus. O próprio Deus chamou Paulo para essa posição de apóstolo. Então, ele tem autoridade para falar aquilo que ele vai falar, para trazer aquele ensinamento para a igreja de Roma. Tá? Então, ele coloca isso e ele fala, separado para o evangelho de Deus. Gente, saber o nosso propósito nessa terra é uma bênção, né? É um privilégio, quando a gente entende qual que é o nosso propósito de vida. E aqui Paulo fala qual que é o propósito dele. Ele foi separado por Deus, para quê? Para pregar o evangelho. Foi para isso que ele foi criado. Desde antes da fundação do mundo, ele foi criado justamente para pregar esse evangelho. Evangelho, se você for lá no grego, eu não sei pronunciar, acho que é evangelion, significa o quê? Boas novas. Então Paulo foi chamado justamente para isso. E é até interessante, porque fala separado para o evangelho. Se você lembra bem, Paulo era um fariseu. E essa palavra fariseu significa justamente separado, né? Ele era separado dos demais, né? Então, eles se separavam, eles não encostavam nos outros, nos impuros, nos gentios, porque eles achavam que iam se contaminar. E aqui a gente vê que Paulo, ele não está separado mas ele está separado justamente para levar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Tá? Então, tudo isso aqui a gente está ainda no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos. E aí, seguindo, então Paulo fala, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas das Escrituras Sagradas. Ele quem? Deus. Então está falando que esse evangelho, que ele foi chamado para pregar, essas boas novas, estão vindo da cabeça dele? Não. Estão vindo aonde? Estão vindo justamente é o mesmo evangelho que foi já antecipado lá atrás, que foi prometido por Deus, por meio dos seus profetas e por meio das Escrituras Sagradas. Então, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que ele já apontava para Cristo Jesus. Ele já apontava para aquilo que está no Novo Testamento, porque há uma frase que foi falada justamente por Agostinho, que lembra que eu falei? Agostinho se converteu lendo justamente Romanos, gente. Foi o capítulo 13, salvo engano, de Romanos, que ele estava lendo, 12 ou 13 que ele estava lendo quando ele se converte. E aí tem uma frase de Agostinho que fala que o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento, ele estava latente, ele estava não aparente, ele estava oculto. Tá? Encoberto lá no Antigo Testamento. Mas, uma vez que vem Jesus e a revelação se torna completa, quando você lê o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele está patente. Ele está manifesto, ele está completamente aberto, escancarado. Porque agora veio a revelação completa. Então, Paulo está falando justamente que o que ele está trazendo é aquilo que já foi antecipado lá atrás. Tá? Se você for no Antigo Testamento, você vai ver que Davi, Isaías, Zacarias, Miqueias, gente, tantos profetas já falavam daquilo que iria acontecer, do Messias que viria. Tá? Então, o Antigo Testamento era a sombra daquilo que viria e era a sombra do quê? De Cristo Jesus. Tá? Então, a manifestação é Cristo. E ele deixa isso claro no versículo seguinte, versículo 3, quando ele fala, este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber,
Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse versículo aqui, então, o que Paulo faz é trazer a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele deixa claro aqui. Então, essas boas novas diz respeito a seu filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, aqui é a humanidade de Jesus. O verbo que se fez carne, ele realmente encarnou e nasceu em forma humana. Ele tinha carne, ele passava por necessidades, por vontades, teve fome, teve sede, teve frio. Jesus veio em forma humana. Então ele já está falando aqui que o Messias, ele veio em forma humana. E mais do que isso, ele veio da linhagem de Davi. Por que é importante Paulo falar isso aqui, gente? Porque Paulo está falando com o público, né, de Roma. Lá tinha gentios, tinha judeus, e os judeus sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. Isso já estava desde lá de trás. Se você lembrar aí de 2 Samuel, tem um momento que Davi deseja fazer o templo para o Senhor. E aí Davi chega até o profeta Natã e fala que ele queria construir. O profeta vira e fala, faz conforme está no seu coração, Davi. E aí logo depois Deus fala com Natã, não, isso que você falou não vem de mim não. Davi não vai fazer o templo, porque ele derramou muito sangue. Quem vai fazer o templo vai ser o filho dele. E aí, gente, tem uma passagem que a gente vê isso claramente. Olha o que o Senhor fala diretamente para Davi. 2 Samuel 7, a partir do versículo 12. Aqui é Deus falando para Davi por meio do profeta Natã. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Até aqui estava falando então, né? Ele quem? Salomão vai se levantar e ele que vai edificar a casa, né? Aí quando você vai para o versículo 13, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí no versículo 16, porém a tua casa, Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Então olha que lindo. Davi queria fazer uma casa para Deus. Deus vira e fala, Davi, não é você que vai construir a casa para mim, vai ser o seu filho. Mas eu, neste momento, estou falando que eu estou botando a sua casa como uma aliança perpétua. E aí, gente, quando você vai para Isaías 11, por exemplo, fala, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Quem que é o tronco de Jessé? É justamente Davi, né? Então, do tronco de Jessé, da linhagem de Davi, Jessé era o pai de Davi, sairá o rebento, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o Messias, no caso, viria justamente da linhagem de Davi. Por isso que Paulo já fala aqui, né, que ele está falando que Jesus veio dessa linhagem de Davi. Mas ele não era apenas um homem, ele era também Deus. Por isso que Paulo vira e fala no versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Tá? Então, fala da divindade do Senhor, né? Então Jesus vem, assume forma humana, nasce de uma virgem, tem uma vida inteira sem pecado, depois ele vai, morre em nosso lugar, ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus. E aí é sobre esse evangelho, essa boa nova, que a gente vê Paulo pregando. E gente, é tão importante isso aqui que Paulo fala, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, tá? A gente não pode deixar de destacar a importância da ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo foi justamente a prova da sua divindade. É o selo, é o ateste que Deus Pai vai e fala, olha, esse é o meu filho. É justamente a ressurreição, né? Somente o Messias foi ressuscitado pelo próprio Deus. Você vê, né? A gente teve gente que foi ressuscitada pelo poder de Deus, mas através de intervenção humana. O próprio Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro. Lá no Antigo Testamento você vai ver também algumas ressurreições acontecendo, mas aqui nós temos ele sendo ressurreto pelo Espírito de Santidade que vem do próprio Deus. O Espírito Santo que vai e ressuscita.
né? A ressurreição, gente, é ponto central do Evangelho. Se não tem ressurreição, não tem salvação. Não tem o que a gente está falando aqui. Tanto é que lá em 1 Coríntios, olha o que Paulo fala, no capítulo 15. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. É sobre essa mensagem que Paulo vai falar, então, para a igreja de Roma, né? E aí você vê que ele ainda fala que Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui a palavra usada é curios, que é a palavra que é usada por um escravo para se referir ao seu dono e que era usada para designar o imperador romano, César. César era chamado de curios, né? Inclusive o fato dos cristãos usarem esse termo para se referir ao seu mestre Jesus Cristo causou muito problema para eles, né? Porque os romanos olhavam isso e achavam que eles estavam se insurgindo justamente contra César, o que não era o caso, né? Bom, versículo 5, capítulo 1, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, Paulo vira e fala, receber graça e apostolado entre os gentios. Gente, o chamado de Paulo era um chamado para levar o evangelho para os gentios. O chamado principal dele não era de levar para os judeus, o que era até curioso, porque Paulo era o mais preparado. Se você comparar Paulo com os demais apóstolos, gente, Paulo era fariseu da tribo de Benjamim, estudou com Gamaliel, que era o maior fariseu, o maior professor daquela época, e Paulo estudou com ele. Paulo se destacou dentre aqueles que tinham a sua idade. Paulo sabia toda a Torá, ele foi um doutor da lei também. E aí, gente, ele era um rabino. Então você imagina qual autoridade Paulo tinha para pregar para os judeus. Mas não, o Senhor chama Paulo para pregar justamente para os gentios. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Gente, não tente botar a razão humana naquilo que Deus tem. E olha que poderoso, né? Quando a gente vai lá em Atos 22, 21... Paulo vira e fala, quando Paulo está dando testemunho dele, ele fala, mas o Senhor me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E lá em Gálatas 2:8, Paulo também está dando o seu testemunho, e ele fala, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou seja, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. O que é isso aqui? O chamado de Pedro era para os judeus, enquanto o chamado de Paulo era para os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, Paulo está falando isso aqui para a igreja de Roma, para mostrar que pregar para os romanos estava dentro do chamado dele. Então Paulo está falando o seguinte, olha, eu tenho autoridade apostólica, me foi concedida pelo próprio Deus, ele que me chamou para isso aqui, ele que me chamou para pregar entre os gentios, vocês são gentios, então o que eu estou fazendo é aquilo para qual fui chamado a fazer. Tá? Então Paulo está estabelecendo aqui no início da carta de Romanos a sua autoridade para pregar entre aquele povo. Tá? A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Chamados para ser o quê? Santos. Gente, isso aqui é interessante também. Nós somos chamados para sermos santos. A palavra fala que sem santidade é impossível ver a Deus.
Há um comando, sede santos porque eu sou santo. E quando a gente escuta, quando a gente lê essa palavra santo, a gente já traz logo à mente a ideia de pureza moral. Nós já falamos disso aqui algumas vezes, mas a gente tem que reforçar alguns conceitos que são fundamentais. Pureza moral é uma das definições de santidade? Sim, mas não é a principal definição, o principal conceito de santidade. Tá? À luz da palavra, santo é separado. Então, quando você pensa que um dia era santificado ao Senhor, não quer dizer que os outros dias eram profanos, quer dizer que aquele dia era separado para o Senhor. Quando você tinha um objeto que era levado lá para o tabernáculo para ser santificado, consagrado a Deus, é porque aquele objeto agora era separado para o Senhor. Enquanto os outros objetos que não eram separados eram o quê? Ordinários, eram comuns, de uso comum. Então, quando a palavra fala que nós temos de ser santos, é porque nós temos de ser separados do mundo. Nós temos de ser separados. A vida que você vivia antes não é a vida que você vive hoje. Não pode ser, porque você agora foi chamado para isso. Você foi chamado para ser santo. Tá? Existe, quando nós aceitamos a Cristo, nós já somos santos. Num processo, no sentido de que nós já fomos eleitos, escolhidos para essa separação. Mas há também uma santidade do processo de santificação, que é justamente isso de você ir crescendo em separação, de você se separar do mundo. Tá? Então, quando nós vemos a Bíblia falar de santo, não tem a ver com aquele conceito de você canonizar, nada disso. Está falando o quê? De você ser separado do mundo, separado para o Senhor, separado daquilo que te afasta de Deus. Tá? Beleza, então a gente fechou o primeiro bloco aqui. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo da gente continuar mais um pouquinho. Vamos ler então aqui do 8. Acho que a gente consegue pelo menos até o... Vamos tentar até o 17, senão a gente vai até o 15. Vamos ler até o 15. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isso é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês, que estão em Roma. Uai, agora eu fiquei confuso. A gente estava lendo o livro de Atos agora há pouco. Atos começa lá com Jesus ascendendo e ele termina com Paulo em Roma, ficando lá por 2 anos e pregando livremente. Aí agora a gente vira a página, né? Eu estou aqui no livro de Atos, virei a página, vim para Romanos, e aí Paulo está falando que está com vontade de conhecer, de ir lá para Roma. Ele já não estava em Roma. Gente, quando Paulo escreveu Romanos, ele ainda não tinha ido até Roma. O que se acredita é que Paulo escreve essa carta no finalzinho da sua 3ª viagem missionária, provavelmente lá de Corinto, quando ele estava próximo a retornar para Jerusalém, levando as ofertas lá da região da Macedônia. E aí, nesse momento, lá de Corinto, Paulo escreve, então, a carta aos Romanos, por volta aí do ano 56, 57 depois de Cristo. Tá? E a fé dos romanos, naquela altura, já estava sendo reconhecida dentre os demais do Império. Né? Aí você pode perguntar, quem foi que fundou, então, a igreja de Roma? Já que não foi Paulo, porque Paulo está escrevendo e já tinha uma igreja fundada lá. Né? Gente, tem alguns que falam, foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Tá? Você não vai ver base bíblica para essa afirmação e você não vai ver base também nos escritos lá da época para afirmar que Pedro funda a igreja de Roma. Tá? E, inclusive, do que a gente está lendo aqui até agora, já dá para você meio que inferir que Pedro não estava lá. Né? E o que a gente leu agora, que a gente vai falar ainda desses versículos 8 a 15, você vai perceber isso também. Veja que Paulo prega justamente para uma igreja que não tinha fundamento apostólico
ainda, né? Paulo está falando com esse pessoal. Ele fala que ele deseja ir para repartir algum fruto. Gente, se Pedro já estivesse lá em Roma a essa altura, ia ser muito deselegante de Paulo mandar uma carta lá para os romanos falando, olha, eu vou me meter aí no lugar onde Pedro está, onde Pedro já está edificando a igreja, porque eu quero repartir esse fruto aí, porque eu quero dividir dons, porque eu quero converter vidas. Ia ser complicado, né? Ele fazer isso. Inclusive, no final da carta de Romanos, se você for lá para o último capítulo, você vai ver, deixa eu abrir aqui, uma lista, gente, de nomes. E Paulo saúda esses nomes, olha, capítulo 16. Saúdem Ampliato, meu querido amigo, saúdem Urbano, nosso cooperador, saúdem Apeles, aprovado em Cristo, Aristóbulo, e mais um monte de nome bacana para você pensar aí, para botar no seu filho. E, gente, você não vai ver o nome de Pedro aqui. Se Pedro tivesse já fundado a igreja de Roma, ele estaria lá, seria também outra grande deselegância de Paulo de não mandar uma saudação para Pedro, o apóstolo Pedro, se ele estivesse em Roma, né? Então, gente, Pedro não estava em Roma. Pedro não funda a igreja de Roma. Ah, então quem foi que fundou a igreja de Roma? Provavelmente, tá, o que é mais aceito, quase que é unânime isso, é quase unânime, é que lá em Pentecostes, você voltar no livro de Atos, no comecinho, lá no capítulo 2 de Atos, você vai ver Pentecostes em Jerusalém, quando Pedro estava lá, e aí o Espírito Santo desce, e naquele dia 3.000 vidas aceitam Jesus Cristo, né? E a gente vê lá, no capítulo 2, versículo 10 de Atos, tá falando lá de onde que eram aquelas pessoas que estavam lá, os judeus, porque em três festas, os judeus tinham de descer até Jerusalém, e uma delas era justamente Pentecostes. Então, a cidade estava tomada de judeus, de todas as regiões que iam lá para celebrar essa festa. E aí, gente, e um deles, um versículo fala, capítulo 2, versículo 10 de Atos, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. Então, lá em Pentecostes tinham também judeus que tinham vindo de Roma, e prosélitos, ou seja, gentios que tinham aderido ao judaísmo, que estavam também em Jerusalém e testemunharam o Pentecostes e certamente voltaram, e provavelmente dali que surge a igreja de Roma. Isso aí. Pedro não poderia ser porque ele estava pregando para os judeus, exatamente. Vamos chegar lá na outra pergunta sua, tá, Gigi? Então, gente, é por isso, tá? É isso que está acontecendo aqui. Lembra que a Bíblia ela não está na ordem cronológica, tá? Então o livro de Romanos está depois de Atos, mas ele na verdade acontece, ele é escrito lá no meio, finalzinho do livro de Atos, é quando ele é escrito, tá bom? Aí nós vamos para o versículo 11, em que ele fala, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Em algumas versões, a palavra usada não é fortalecidos, é confirmados, tá? Grava isso. Isso é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha, tá? Aí ele até continua, olha só. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês. Então, Paulo está querendo ir lá repartir algum dom espiritual para que fossem fortalecidos. Como assim repartir algum dom? Repartir profecia, conhecimento, a palavra, para dar e para receber. Porque embora Paulo fosse um apóstolo, veja que ele nos coloca na posição de soberba, né? Ele fala que ele também precisava ter a fé fortalecida. Muitas vezes a gente vê Paulo falando de como ele era fortalecido pelas orações, pelas notícias que ele recebia das igrejas para onde ele passava, né? E esse fruto era para quê? Para o fortalecimento, para a confirmação da fé daquele pessoal de Roma. Gente, a intenção de Paulo não era apenas converter pessoas, mas ele queria também tornar aquela igreja uma igreja forte, uma igreja estável, estabelecendo as bases corretas do evangelho, né? Então, Paulo queria levar a sã doutrina, né, do evangelho de Jesus, para que ali fosse edificado. Mais uma prova aqui
que Pedro não podia estar lá em Roma. Porque se Pedro estivesse em Roma, gente, imagina, Paulo virar e falar assim, olha, eu tô querendo ir para aí, para eu confirmar, para eu fortalecer a igreja de Roma. Como se Pedro não tivesse capacidade, condição de fazer isso. Você está vendo que é uma situação bem delicada aqui? Não tem como a gente falar, afirmar, né, que Pedro estava lá em Roma, porque isso não estava acontecendo, tá? E, gente, ainda bem que Paulo não conseguiu ir até Roma, gente, até aquele momento. Porque quando você lê o livro de Romanos, é um livro tão precioso, tem tantas verdades maravilhosas. Se Paulo já tivesse chegado até Roma, provavelmente a gente não ia ter isso aqui escrito. A gente até poderia ter uma carta a Roma, mas provavelmente seria uma carta de exortação, falando de algum problema que a igreja estava tendo. Ele não está abordando problemas da igreja aqui. Ele está dando a doutrina para a igreja de Roma. Se Paulo já tivesse ido, gente, a gente não teria a carta de Romanos. Então, glória a Deus pela providência do Senhor, né? O Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Depois Paulo vai até Roma, como nós sabemos, não da forma como ele imaginava, mas ele chega até lá. E hoje nós temos essa carta preciosa que nós estamos lendo. E aí Paulo vai para o versículo 14, onde ele fala o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês, que estou em Roma. Lembrando, né? Para os gregos, aqueles que não eram gregos eram considerados bárbaros. Né? Então Paulo está falando que ele é um devedor, ele se vê como devedor diante de todos, diante de gregos ou de bárbaros. Ele basicamente abarcou o mundo todo, sábios e insensatos, mais uma vez, abarcou todo mundo. Gente, independente se a pessoa tem inteligência, tem instrução, ou se é uma pessoa que não tem essa instrução, não tem o conhecimento, independente se ela vem, se ela é do Império Romano, se ela é grega, se ela está inserida na cultura helênica, ou se ela não está, eu me sinto um devedor para com todos. Lembre-se que Paulo foi o maior perseguidor da igreja lá no começo. Paulo perseguiu a igreja ferozmente, ele ia até Jerusalém, pegava cartas do sumo sacerdote e ele ia até outras cidades perseguindo os cristãos para trazerem, alguns até matava no meio do caminho mesmo. Lembra de Estevão? Estevão foi morto e Paulo consentiu, e as vestes do que mataram Estevão foram colocadas inclusive aos pés de Paulo enquanto Estevão era morto. E aí esse homem é alcançado pela graça de Deus na estrada a caminho de Damasco, e ali a verdade acerta, atravessa seu coração. E, gente, Paulo sabia que ele não era merecedor do evangelho. Então Paulo, ele provavelmente sentiu o peso de tudo que ele tinha feito antes dele se converter, de toda a perseguição, de todo o dano que ele causou à igreja. E aí isso provavelmente causava nele um senso, né? Uma responsabilidade, um senso que ele deveria levar isso para as pessoas. E tem um outro sentido também, quando você pensa, quando Paulo fala aqui, pois eu sou devedor. Como é que você pode ser um devedor? Você pode ter uma dívida direta com alguém, então, eu devo aqui R$1.000 para alguém, eu sou devedor dessa pessoa. Agora, pode ser que alguém, um amigo meu, deve R$1.000 para outra pessoa. Esse meu amigo vai me dar R$1.000 e fala, eu vou te dar os R$1.000, você vai e paga aquela pessoa. Agora eu tô com a dívida, né? Porque o cara me pagou, meu amigo me deu dinheiro para eu pagar aquela pessoa, então eu tenho que entregar. Enquanto não entreguei, eu que estou devendo agora, né? É nesse sentido aqui também que Paulo está falando. Porque ele não fala lá no começo que ele recebeu o evangelho de Deus. Olha isso aqui, ó, vamos voltar lá. Porque que ele fala? Deixa eu localizar aqui. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então o próprio Deus foi e separou Paulo e comissionou Paulo para esse chamado, para pregar o evangelho, né? Então, gente, a partir do momento em que Deus vira para Paulo e entrega, Paulo, está aqui o meu evangelho, as minhas boas novas, que é o que leva a pessoa à salvação, vá e leve para as pessoas. A partir desse momento, Paulo recebe esse evangelho e ele se vê na dívida de pegar esse evangelho e entregar para o seu destinatário, tá? Então, essa que é a ideia aqui, quando a gente lê Paulo, devedor tanto de gregos como bárbaros, sábios e sensatos. Então ele se vê nessa posição. Por isso que ele fala, agora então eu estou pronto para anunciar o evangelho para vocês que estão em Roma. Lembrando que Paulo queria ir para Roma também para ser enviado de lá
para Espanha. Ele fala isso lá no final da carta dele. Então Paulo está expondo aqui, no comecinho dessa carta de Romanos, qual que é a sua intenção, né? Com isso que ele vai falar, tá? E aí, gente, nós lemos, deixa eu ver, eu acho que eu consigo chegar só nessa parte aqui e a gente interrompe. Versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Gente, aqui está o resumo da carta de Romanos, tá? Esse aqui é o resumo. Você vai ver que na carta de Romanos, Paulo vai falar muito sobre a justiça, sobre justificação, tá? Então Paulo começa falando aqui que ele não tem vergonha de pregar o evangelho, porque é por meio desse evangelho, dessa boa nova de Cristo Jesus, e somente por meio desse evangelho que as pessoas alcançam a salvação. Olha isso aqui. É pela boa nova que a pessoa pode ser salva. É somente por Cristo Jesus. A salvação ela não vem por obras, ela não vem pela mentalidade, ela não vem por outros caminhos, por outros chamados deuses, falsos deuses. Ela vem apenas por Cristo Jesus, pelo evangelho que Paulo ia pregar, tá? Não existe outra forma, não tem penitência, não tem busca pessoal, não tem nada disso, tá? Somente Cristo Jesus é que conduz a salvação, tá? E aqui Paulo fala, Jesus é a salvação do grego, é a salvação do bárbaro, é a salvação do gentil, é a salvação do sábio, do insensato, da mulher, do homem, do negro, do branco, do amarelo, da cor que for. Ele é o Deus que traz a salvação para todos, que é somente por meio dele, tá? Não quer dizer que todos serão salvos, porque o nosso Deus também exerce a justiça, mas a salvação está disponível para qualquer um que reconheça Jesus como seu Salvador, tá? E aí, como é que essa salvação é alcançada? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, pela fé em Jesus, tá? O Evangelho é o poder de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, tá? Como eu falei, justiça é um tema central aqui na carta de Romanos, tá? Como é que nós podemos ser declarados justos diante de Deus? Inclusive, gente, como é que nós podemos ser declarados justos diante de um Deus que é justo e santo? Você já parou para pensar nisso? Se você escuta falar de um juiz que pegou uma pessoa que era culpada, sabidamente culpada de ter cometido um crime, e esse juiz vira e fala, olha, hoje eu tô me sentindo muito bem, eu quero fazer uma boa ação, eu não vou te condenar, você está livre, você é inocente a partir de agora. Você chamaria esse juiz de justo? Um juiz que inocenta alguém que cometeu um crime? Alguém que é culpado? Você chamaria de justo? Essa que é a grande pergunta, gente. A grande pergunta central. Como é que um Deus justo pode perdoar um injusto? Pode perdoar um pecador? Como é que pode? Sendo que na própria palavra fala que ele não vai tomar o culpado por inocente. Como é que pode, então, o nosso Deus permanecer justo enquanto ele inocenta o pecador? É isso, gente, que é o Evangelho. É justamente essa que é a salvação que vem pelo Evangelho. Por isso que Paulo fala, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, tá? Justificação. Aqui que está o segredo, gente. Esse termo justificação, no original, dikaioses, é um termo jurídico que significa absorver, declarar justo, tá? Então era um termo que era usado para você ter quando você tinha um resultado favorável no tribunal, tá? A lei de Moisés, né, a lei de Deus dada por meio de Moisés, lá o Pentateuco, que os judeus seguiam à risca, ela não foi dada para justificar os pecadores, para tornar justos os pecadores. Mas ela foi dada para evidenciar o nosso pecado, para evidenciar a nossa incapacidade, justamente, de seguir aquilo que era uma ordenança do Senhor, né? E aí Deus vai e manda seu Filho. E
Jesus vem e vive a vida perfeita. Aquilo que era esperado de nós para que nós fôssemos alcançar a salvação, que nós não conseguimos fazer, Jesus faz em nosso lugar. E ele tem essa vida perfeita. E ele morre em nosso lugar. E ele ressuscita. E quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, a partir desse momento, Deus imputa a justiça de seu Filho Jesus a cada um de nós. E ele olha para a gente, ele não vê mais a gente, ele vê Cristo Jesus. E é por isso que ele vira e fala, agora sim, você está perdoado. Porque a dívida foi paga. Lembra daquele dinheiro que eu falei que eu posso pegar o dinheiro de alguém e pagar? E a dívida está paga? Eu posso pegar o dinheiro da própria pessoa e pagar, ou eu posso pegar do meu bolso, ó, fulaninho tem uma dívida com você, eu vou pegar do meu bolso e vou pagar essa dívida. E a partir de agora está pago. A dívida foi paga, foi perdoada. Então Jesus vai e ele paga o preço no nosso lugar. E é por isso que nós alcançamos a justiça diante do Senhor. Não por mérito próprio, não por algo que a gente tenha feito, mas porque Jesus vai e paga o preço no nosso lugar. Tá? Nós vamos ver isso lá em Romanos 3, daqui a algumas lives, Romanos 3, 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo, para que Deus seja justo, ou seja, ele é o justo juiz, e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é isso que Deus faz. Ele é juiz e ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Eu não vou entrar fundo nesse tema aqui, porque, gente, você vai ouvir falar muito de justificação e de justiça no livro de Romanos, porque é um dos temas centrais, tá? Bom, já são 8h50. Vamos parar por aqui, porque o final desse capítulo 1 é lapada e tem muita coisa para ser vista. Então, para a gente não interromper esse raciocínio no meio, vamos parar por aqui e a gente continua, se Deus quiser, com a graça de Deus, na semana que vem a gente continua. Se não conseguir, se tiver algum imprevisto no trabalho, eu aviso. Provavelmente, eu normalmente aviso pelo Instagram, tá? A gente coloca aqui no Stories, aí você fica atento. Mas você dá uma entradinha aí, veja se tudo der certo. Então, na semana que vem a gente continua a partir do versículo 18 do capítulo 1 de Romanos. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pela sua providência, meu Senhor. Obrigado por essa carta preciosa ter chegado até nós. Obrigado porque na sua providência o Senhor não permitiu que as coisas acontecessem da forma como Paulo queria, mas foi da forma como o Senhor quis, porque tudo acontece da forma como o Senhor quer, porque tudo se sujeita ao Senhor. E nós também declaramos que nós nos sujeitamos ao Senhor. Nós somos seus servos, nós somos seus escravos, meu Deus. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade, o Senhor tem um governo sobre nossas vidas, Pai. Nós clamamos agora para que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, trazendo entendimento, trazendo conhecimento. Trabalha nessa palavra, meu Deus, que foi ministrada, que nós possamos meditar nela, meu Deus, e que vire alimento para os nossos dias, Pai. É o que nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Vamos ficar por aqui então, hoje. Se Deus quiser, na semana que vem tem mais. Muito obrigado a todo mundo que estava aqui presente. Tempo precioso. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E semana que vem, então, a gente se encontra por aqui de novo, tá bom? Beijo no coração e até lá!